Meus irmãos e minhas irmãs, o texto sagrado menciona um escriba, é o termo mais adequado, não simplesmente um mestre da lei, é como também comumente se diz cobradores de impostos. Na verdade, o termo é publicano, o termo bíblico. Como aqui é escriba, um homem da ciência sagrada, um homem da letra, um conhecedor da lei do Senhor. E a Bíblia menciona que ele queria justificar-se. Claro, não no sentido da parábola mencionada do publicano e do fariseu, que ambos sobem ao templo buscando a justificação. Ali é o sentido de santificação, de perdão dos pecados, de redenção. Aqui não, ele estava tentando estabelecer uma disputácio, uma disputa com Jesus. E Jesus lança a questão de volta para ele, para que ele perceba o quanto ele ignora o significado da palavra de Deus. Como infelizmente a sua leitura da lei do Senhor é extremamente equivocada. Pode conhecer a letra, mas não tem o sentido do Espírito que inspirou a palavra. Algumas pessoas, às vezes, quando querem tentar sufocar o juízo de Deus, a autoridade da palavra, quando querem tirar a legitimidade da palavra de Deus, dizem, não, mas esse texto foi escrito por homens. Sim, a própria palavra diz, o apóstolo Pedro, mas que falaram da parte de Deus. Foram homens imbuídos pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que os inspirou. A mesma coisa aqui. Ele questiona, tentando estabelecer um diálogo, tentando colocar dificuldade na compreensão, mas sobretudo tentando tirar a legitimidade da pregação de Jesus, quer estabelecer uma disputa, e Jesus faz com que ele perceba que ele ignora. Mas qual é o coração desse texto? Por duas vezes, Jesus vai contar para ele, vai colocar uma afirmação, uma ordem, faz uma exortação. Primeiro, quando reclama dele, qual é o coração da lei? Como a lei pode ser interpretada? A lei mosaica era composta por 613 preceitos. Como esses 613 preceitos podem ser resumidos, sintetizados? E ele toma justamente o texto belíssimo do livro do Deuteronômio e do livro dos Levíticos. O amor a Deus com todas as faculdades humanas, espirituais e psíquicas. A existência humana que ama a Deus. E, por sua vez, ama o próximo como a si mesmo. Jesus exorta para que ele vá e cumpra, e uma segunda vez diz a mesma coisa, que ele faça isso. Se ele fizer, viverá. Vai e faz a mesma coisa. Quando ele responde a leitura e quando ele escuta, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. E qual a natureza desta parábola? Não é simplesmente a parábola de alguém que teve misericórdia, que se compadeceu e fez. Não, é muito mais. Esta parábola conta a história de um homem que por amor a Deus se fez próximo. Claro que esta parábola poderia ter inúmeras interpretações. O grande doutor de Hipona, o grande bispo de Hipona, o grande Santo Agostinho, faz uma interpretação espiritual brilhante desta parábola. Faz uma compreensão alegórica, ou seja, coloca em cada figura uma representação prática para a história da salvação. O bom samaritano é Jesus, que estando no Pai, no seio do Pai, não fez disso um privilégio, mas desceu. Fez o caminho da Jerusalém do céu, do alto, e desceu para Jericó. E é impressionante porque geograficamente Jericó fica abaixo do nível do mar.
Jesus veio ao encontro da necessidade da humanidade ferida pelo pecado, da humanidade que caiu nas valhas do pecado, porque este homem caído representa para Agostinho toda a humanidade ferida pelo pecado. E Jesus nos diz, Santo Agostinho, pelo amor eterno de Deus, quis ser o próximo desta humanidade ferida. E veio ao encontro desta humanidade ferida. E essa vinda foi para que nós pudéssemos, pela força deste homem forte, que tem a força de Sansão, de braços fortes, cedendo sua montaria, saindo de sua condição gloriosa, de sua condição eterna, ocultando-se em nossa natureza humana, e se escondendo a sua glória em nossa natureza humana, desceu, nos lavou com a água do batismo, nos curou com o óleo santo da unção, que aqui também representa o perdão que Deus nos dá por meio do sacramento da confissão. Carregou em seus braços, nos acolheu nos seus braços e nos colocou antes na morada do seu coração, para que nós pudéssemos chegar até o abrigo eterno. E voltando ao Pai, prometeu que voltaria, que regressaria a este mundo, para dar a cada um, segundo aquilo que cada um realizou na sua caridade, no amor ao Pai, ao seu Pai, ao meu Pai, como disse Jesus, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que impressiona no relato da parábola é que o Papa Bento XVI, em saudosa memória, fazendo uma reflexão sobre esta parábola, diz: como é impressionante, porque não foram os religiosos aqui capazes de se aproximar, antes se distanciaram. Foi um herege, um inimigo político, um aparente inimigo de fé, que se aproximou e que não olhou para a nacionalidade, para as origens daquele que historicamente era seu inimigo. Pela história, samaritanos e judeus são inimigos, porque quando aconteceu o exílio da Babilônia, que os judeus foram levados cativos, a realidade de terem sido conduzidos para a Babilônia era uma realidade espiritual de purificação. Os samaritanos continuaram como povos da terra, e essa permanência na terra foi interpretada pelos judeus como uma condição de maldição. Eles não teriam se purificado. Começou uma grande inimizade, um grande conflito que dura até os dias atuais. O samaritano não olhou para as origens daquele homem. O que fez o samaritano? Simplesmente teve o coração rasgado de compaixão por aquele homem. Imaginem se no lugar do samaritano, diz o Papa Bento XVI, fosse o judeu, certamente seria o terceiro a passar do outro lado. Não somente o levita, não somente o sacerdote, porque o sacerdote e o levita eram homens da ação sacrificial, eram homens que lidavam com sacrifício, mas também eram homens versados na lei, eram tão cheios da lei que se tornaram insensíveis, que podiam entender a letra. Jesus estava dizendo isto para aquele escriba: são conhecedores da letra, mas não entendem, não alcançam o espírito da palavra. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o grande risco de todas as almas consagradas, não somente sacerdotes e religiosos, religiosas, mas de todos os cristãos consagrados pelo batismo.
é de que outros se salvem por meio de nossas pregações, de nossas exortações, dos trabalhos pastorais, da atividade de verdadeira ação sacramental. Através do nosso ministério, por meio da celebração dos sacramentos, o rebanho, ao fazer penitência, se converta e, se convertendo, ingresse nas moradas eternas, e os consagrados, as almas consagradas, serem precipitadas no inferno. Porque ninguém tem salvo-conduto. Ninguém está salvo até exalar do último suspiro. Estamos com nossa salvação em risco. Ninguém está para fazer o que quiser, nos diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 48. A quem mais é dado, mais será cobrado. Deus vai exigir de todos nós. Como Jesus está dizendo àquele escriba, que ele não pode fazer do seu ministério um teatro. E o Papa hoje, Leão, em sua homilia, na paróquia de São Tomás de Aquino, paróquia pontifícia, em Castel Gandolfo, na residência de verão do Papa, dos Papas, o Papa dizia da importância de entendermos que não é simplesmente fazer coisas, mas é permitir que esta lei de Deus esteja estampada no meu coração. Que a palavra de Deus esteja dentro do meu coração. Veja que no livro do Deuteronômio, Moisés dizia: olha, a palavra de Deus, a lei do Senhor não é uma realidade distante que está lá fora, não, está dentro do teu coração, descobre. Nós que fomos batizados, nós que fomos lavados pela água do batismo para sermos criaturas novas, regenerados, nós que fomos vestidos pela eternidade, pela glória de Deus, fomos destinados ao céu. Nós temos a obrigação de viver nessa condição, a necessidade de viver nessa condição, refletindo a glória de Deus em nós. E todos estamos nesta jornada. Se descemos até Jericó, temos a necessidade de subir para Jerusalém. Em todos, pelo batismo, habita a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos tornamos morada de Deus, Deus habita em nós, e este culto deve ser, e esta liturgia de adoração, nós necessitamos prestar a Deus. O meu coração precisa ter a lei do Senhor estampada. O balbuciar da palavra de Deus. O conhecimento teórico é necessário, mas é um conhecimento teórico para que eu possa ir assimilando na mente e no coração. Porque a virtude e os vícios, eles são cultivados assim, pelas práticas. Mas são práticas que nascem do coração. Porque o sacrifício precisa ser espiritual, porque a liturgia sagrada precisa ser espiritual, precisa nascer do coração. Por isso que é importante que nós venhamos a entender que uma realidade não anula a outra. Amar a Deus necessariamente me faz amar o outro. Porque diz o apóstolo Paulo hoje na segunda leitura, na carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Porque nós somos, em Gênesis capítulo 1, nós somos imagem e semelhança de Deus. E hoje, em Colossenses 1:15, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se Jesus é a imagem do Deus invisível, uma vez fomos sendo batizados, como fomos batizados, nos tornamos, recuperamos aquela imagem que foi desfigurada pelo pecado com Adão. Aquela imagem desfigurada, aquelas vestes da nossa existência que foram lameadas pelo pecado, ela foi lavada. A imagem desfigurada foi transfigurada.
E uma vez transfigurada esta imagem, por que é que eu amo o meu irmão? Porque o meu irmão é o meu próximo, é aquele que o amor a Deus me faz aproximar-me. Porque nos diz o apóstolo: quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. Sim, a caridade, diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, a caridade cobre uma multidão de pecados. Mas a caridade não é simplesmente fazer coisas. A caridade é ter antes de tudo os sentimentos de Cristo, o amor de Cristo no meu coração. É me deixar guiar pelos sentimentos de Jesus. É abominar todo e qualquer espírito de ódio e divisão. É me fazer próximo do outro incondicionalmente, porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Pode ser até que esta imagem e semelhança esteja desfigurada, como estava desfigurado aquele homem. Mas não foi obstáculo, não foi empecilho para que aquele samaritano pudesse se aproximar dele, para resgatá-lo, para promover uma ressurreição, para promover uma vida nova, para fazer com que aquele homem voltasse à vida, aquele que estava morto voltasse a viver, aquele que estava perdido fosse encontrado. O que é que nós não entendemos ainda, meus irmãos e minhas irmãs? O Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz: não matarás. Não mata o teu irmão. Quando Caim mata Abel e Deus pergunta por Abel, Caim responde: acaso eu sou guarda do meu irmão? E nós nos comportamos muitas vezes assim. Não tenho responsabilidade nenhuma com o outro. Eu estou numa condição espiritual tão elevada que eu sou capaz de pisar na cabeça de alguém e passar adiante. Eu não me envolvo, eu sou tão espiritual que eu não me envolvo com as quedas humanas, com o outro. E às vezes até justificando que isto é sinal de liberdade, quando na verdade Cristo nos libertou para viver a união com Ele. E o apóstolo João nos diz no capítulo 8, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E ser livre não é fazer o que quer, mas é fazer aquilo que agrada a Deus. Aí está a verdadeira liberdade do homem. E poder fazer o que agrada a Deus é fazer não coisas e atitudes, ter gestos vazios. Mas fazer o que agrada a Deus é fazer algo cheio do sentimento de Jesus. Cheio do sentimento de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, evidentemente que amigos escolhemos, irmãos Deus nos dá. O próximo, Deus nos dá. É todo aquele que eu tenho que me aproximar em face ao sofrimento e à condição em que ele se encontra, espiritual ou humana. Claro que a realidade do amor a Deus não nega o amor ao próximo, e nem o amor ao próximo me deixa livre e desobrigado de amar a Deus. Tem gente, nós estamos agora no mês de conscientização do dízimo, tem gente que pensa assim: não, eu ajudo determinadas instituições, então eu não tenho obrigação de dar o dízimo. Quem faz assim não está fazendo caridade, porque a caridade nasce do amor a Deus. Como também aquele que simplesmente dá o dízimo e fica indiferente ao outro que cai, também não está amando a Deus, porque diz o apóstolo João: quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é um mentiroso. Não pode dizer que ama a quem não vê, se antes não amou aquele que vê. Uma realidade está ligada à outra, mas o fundamento é o amor a Deus, porque a Deus nós prestamos liturgia de adoração. Somente a Deus nós adoramos. E quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, cometemos idolatria. Eu não posso deixar de consagrar o dízimo todo mês, porque eu faço determinados atos supostos de caridade. Aquilo que não é ligado à prática de fé não é caridade, é filantropia. É o mesmo que fazem os maçons. Caridade nasce da minha fé e do meu amor a Jesus. Eu amo meu irmão porque antes descobri o quanto sou amado por Jesus. E quanto ele me amando,
Ele me move no seu amor, que é o Espírito. E aquilo que eu faço não é um teatro, é um ato de fé. É o que eu creio, é o que eu vivo. Mas mesmo aqueles que dizem assim, não, eu vou fazer assim porque eu quero. Sejam honestos, sejam honestos. Sejam honestos com a decisão que tomaram. Não deturpem a palavra de Deus. Sejam coerentes com a palavra de Deus. Porque o texto do Apocalipse, no capítulo 22, chama a atenção para aqueles que pegam a palavra de Deus e deturpam. E ensinam o que lá não está. E colocam coisas ou retiram outras. O Apocalipse diz no capítulo 22, versículo 18 a 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa do céu, descritos neste livro. Não, meu irmão, seja coerente. Não, eu estou fazendo errado, é porque eu quero fazer errado. Uma realidade não anula a outra. Eu não posso vivenciar a minha fé baseado em opiniões de outros, ou mesmo em sentimentos passageiros. Eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto do animador, eu não gosto do coordenador, desse que está à frente da comunidade, e agora eu vou me desobrigar. Eu não vou mais à missa, eu não vou à celebração, eu não sou mais dizimista. Você faz isso por quê? Quem é o seu Deus, afinal? Quando a gente faz as coisas voltadas para Deus, a gente foca somente o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Ele é o teu Deus. Então amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E a igreja resume essa sentença dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus ocupa o altar de nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente Ele. Só Ele pode ocupar o altar do meu coração e da minha vida. Só Deus pode ocupar este habitat, este ambiente é sagrado, e somente o sagrado pode ocupar. Meu coração é um santuário da presença de Deus. E a palavra de Deus é forte. Se você toma o texto de Malaquias no capítulo 3, é o último livro do Antigo Testamento, versículos de 7 a 10. Olha o que diz o profeta Malaquias: desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos e não os guardastes. Desde Adão e Eva, viveis na iniquidade, separado do Senhor. Separado do Senhor, resistente à vontade de Deus. Tem gente que quer ser cristão ao seu modo. Não, é do jeito que eu aceito, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu acho. Então Deus não é seu Deus, você é o seu Deus. É interessante porque a figura mais conhecida do paganismo, que convivia na época, o paganismo que convivia em torno de Israel, era a figura de Baal. Baal significa Senhor, ou meu marido. É a concepção da divindade. Quem é teu Senhor? O Deus de Israel? Ou é o Baal, que é você mesmo? Você está disposto a obedecer ao Senhor? E aí diz o profeta, ele é enfático, nos diz o profeta: voltai a mim e eu me voltarei a vós. Esse voltar aqui é conversão, mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de vida. Se voltarmos nossa vida para o Senhor, Ele se voltará para nós. Ele virá ao nosso encontro. Ele está de coração aberto para nos acolher, como este bom samaritano. Ele voltará o seu olhar. Diz o Senhor dos Exércitos: vós, porém, dizeis, mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Veja, o ser humano ainda é astuto. Nós ficamos arranjando, como aquele escriba, desculpas para fugir das responsabilidades dos erros que cometemos. Nós ficamos buscando desculpa de todo jeito. Quantas desculpas a gente dá para não ser dizimista? Quantas desculpas vamos dando para não ir na igreja? Quantas desculpas para não assumir as responsabilidades na comunidade? Para não ir para a missão? É possível o homem enganar a Deus? O próprio
profeta parece agora falar em nome do povo. E aí vem a resposta: por que procurais enganar-me? Aqui é o Senhor que diz. E ainda perguntais: em que temos enganado? Veja, agora o profeta fala com a voz de Deus. Em que tens me enganado? Aí ele diz: no pagamento dos dízimos e das ofertas, fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. O Salmo 138 diz: tudo está diante de Deus. Deus vê tudo. Aí o versículo 10, belíssimo: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa, porque a igreja tem suas necessidades para manutenção. A obra de Deus precisa ser mantida. Não interessa se você gosta ou não do padre da sua paróquia, do diácono, do coordenador na sua comunidade, do animador, do missionário. Você não está dando dízimo em função daquela pessoa. Se você é cristão, se você adora a Deus, se Deus é o Senhor da sua vida, o que você faz para Deus, independentemente de quem lá vai estar. Você não está prestando culto à pessoa, você não está prestando liturgia de adoração àquele ser humano, porque o texto do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no ser humano, que põe no ser humano a sua confiança. E no versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor, que tem sua confiança exclusiva no Senhor. Aí diz, o profeta continua no versículo 10: fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Meu irmão, minha irmã, qual é a bênção que nós precisamos pedir todo dia? Não é dinheiro, não é saúde, não é paz, não é tranquilidade. A bênção que nós temos que pedir é aquela, a necessária. Aquele bem que Jesus disse a Marta, falando de Maria, que não seria tomado: a vida eterna. É isto que precisamos pedir. É esta a bênção. É para este caminho que nós estamos trilhando. Foi por isso que o bom samaritano da eternidade, o Filho eterno e amado de Deus, desceu de sua glória para fazer com que aquele homem que desceu ao mais baixo nível do pecado pudesse subir. Foi para isso, e foi assim que ele nos comunicou a mais perfeita de todas as caridades, porque a maior de toda caridade que o mundo necessita dos cristãos é a comunhão com o Senhor. Claro que aqui não está negada a prática de caridade com os irmãos, de modo nenhum. Uma realidade está de mãos dadas à outra, mas a razão é sempre, o fundamento sempre será o amor a Jesus. E às vezes até corrigir o irmão na caridade de Cristo, para que o irmão volte à comunhão com o Senhor. Porque muitos poderão estar de coração fechado, e recordemos que o coração fechado, que não quer mudança, como a pessoa que recebe o missionário e ainda assim diz: não, mas eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar desse jeito. Que fecha o coração tem que ter consciência que este é o primeiro passo para o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É o coração fechado à misericórdia e ao perdão de Deus. Eu não quero voltar à comunhão com o Senhor. Não, mas eu tenho. Como você tem comunhão com o Senhor se você não o obedece? Como você é cristão se você não segue os ensinamentos de Jesus? Se você não tem os sentimentos de Cristo? Se você não ama a igreja de Jesus, como é que você pode amar Cristo? Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você ama a cabeça e não ama o corpo? Isso é uma falta de coerência. Anomalia. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos hoje a Nossa Senhora a graça de chegar a esse estado de fidelidade. Estamos no mês do dízimo, de conscientização missionária do dízimo, de fidelidade a cada mês. Sinceridade, que nada seja obstáculo para a nossa sinceridade. Aquilo que eu ganho corresponde com o que eu dou, com o meu dízimo? Tem relação? E mais do que tudo, quando a gente descobre o amor de Jesus, tudo se torna leve, tudo se torna suave.
Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, nos diz: como é que nós podemos viver isso bem espiritualmente? Podemos viver bem espiritualmente se cada um der conforme o impulso do seu coração. Deus fala no coração do homem. Falando, nos impulsiona. Nos impulsionando, nós iremos dar sem tristeza. Tristeza, sim, murmurando. Não iremos murmurar. Vamos oferecer, sim, sem constrangimento, sem nos sentirmos obrigados. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem não vê obstáculo para estar em comunhão com Ele. Então, esse tempo é um tempo de pensarmos. Você que ainda não fez a experiência, faça a experiência, mas faça com fé. Para que não seja o seu dízimo, como Jesus criticou aqueles que tinham práticas externas, da hortelã e da arruda, que não tem nada a ver com o seu coração e com a sua vida. Dízimo exige uma palavrinha chamada sacrifício. Precisa do sacrifício, para que se torne um sacrifício espiritual que agrade o coração de Deus. Que Nossa Senhora Rosa Mística, patrona das vocações sacerdotais e religiosas, aquela que tem os sacerdotes como os filhos prediletos, que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que no nosso coração tenhamos este bom canteiro, onde as rosas do amor de Deus possam ser plantadas, e essas virtudes tão essenciais, a oração, o sacrifício e a penitência, norteiem a nossa vida, o nosso seguimento e o amor que temos a Jesus. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.